Recebemos o e-mail de Pedro, um de nossos seguidores do canal Fatos Revelados, e ele nos relatou que aconteceu a seguinte situação com ele. Abre aspas. Olá, me chamo Pedro, moro em São Paulo. Comecei a acompanhar o seu canal e preferivelmente assisto aos vídeos relacionados a mundos paralelos. Após assistir a alguns vídeos sobre o assunto, fiquei muito intrigado e pensativo, especialmente com aquele vídeo que você fala sobre o que é Sete Além. Tenho passado por muito estresse no colégio e com o psicológico abalado, tenho encontrado conforto e autocontrole, por incrível que pareça, em vídeos com a temática de mundos paralelos. Quando você disse que a falta de controle emocional pode causar uma possível conexão com mundos paralelos, eu de fato pude observar com mais clareza as influências diretas de outros planos em minha vida. E após esta percepção, o que aconteceu comigo de fato foi inacreditável. Fecha aspas. Após o término do vídeo, Pedro deita na cama e acaba dormindo. Alguns minutos depois, sua mãe bate na porta do quarto e o chama para o jantar. Ele responde que já vai, e em seguida ele se dirige à porta do quarto para sair. Neste momento, dá de encontro com um ambiente totalmente diferente, com aspecto sujo e deteriorado. Sem entender, ele segue adiante e observa este local, que seria sua casa, porém totalmente decadente. Após verificar toda a casa e achar objetos estranhos que não pertenciam a nenhum de seus familiares, ele se dirige ao banheiro para lavar o rosto. No banheiro, ele abre a torneira. Ao invés de água, escorre um líquido grosso e preto. Ao olhar no espelho, ele vê as escritas sendo reproduzidas: "Você não deveria estar aqui". Então ele sai disparado em direção à porta da saída. Já fora da casa, ele percebe que, apesar do local ser aparentemente semelhante ao local onde ele mora, tudo está muito diferente. Todo o local está sujo e com aspecto de cidade fantasma, como um cenário pós-apocalíptico. Totalmente confuso e sem saber o que fazer ou qual decisão tomar, ele vaga sem rumo atrás de respostas. Ele vai em direção ao local onde seria o centro da cidade e em uma das ruas se depara com pessoas esquisitas e de comportamentos estranhos. Ele chega em um rapaz trajado de um sobretudo de couro preto e de olhar penetrante e profundo e pergunta: "Que lugar é este?" O rapaz responde de forma séria e dura: "Você não deveria estar aqui." Ele se afasta e mais à frente se esbarra com pessoas que olham para ele e repete: "Você não deveria estar aqui. Saia daqui. Vá para onde você veio." Ele continua sem rumo, andando pelo centro da cidade, e em cada local diferente que ele passa, as pessoas repetem a mesma coisa: "Você não deveria estar aqui. Volte para onde você veio." Em um certo ponto da cidade, próximo a um local que aparentava ser um cemitério, um senhor o aborda e pergunta: "Está perdido?" Pedro, em um gesto de alívio, responde: "Ufa! Graças a Deus, alguém disse algo diferente. Eu preciso de ajuda. Não sei como vim parar aqui, nesse lugar. Como posso voltar para casa?" O Senhor então responde: "Sim, vou te ajudar, mas antes quero saber como você vem parar em um local onde nem ao menos conhece." Pedro então responde: "Foi como eu disse, eu não sei como vim parar aqui." O Senhor então diz: "Lembra o que você estava fazendo minutos antes de vir para cá?" Pedro responde: "Eu assisti a um vídeo que falava sobre o que era Sete Além. Depois disto, me deitei e dormi.
Logo minha mãe bateu na porta me chamando para o jantar. Ao abrir a porta, eu já percebi que estava em outro lugar. O Senhor então pergunta: você não tem ideia de onde esteja? Pedro responde: não faço a mínima ideia. O Senhor então diz: você está em Atrion, o mundo dos desencarnados. Pedro fica perplexo e diz: como isso é possível? Não saí do lugar, simplesmente assisti o vídeo e logo depois isso me aconteceu. E agora, como sair daqui? O Senhor então responde: olha, rapaz, vejo que você veio parar aqui por acaso. Não chegou o momento de você habitar este local definitivamente. Você deu sorte de me achar antes de ocorrer o pior. Desculpe não ter me apresentado antes. Me chamo Mércules. Sou um dos líderes de Atrion. Sou quem cuida do tráfego e dos portais entre mundos paralelos. Neste momento, você só deve pensar em estar lá, de onde você veio. Não deixe o medo tomar controle sobre você. Volte para o quarto, aqui de Atrion, de onde você veio. Outra coisa, no caminho de volta, comporte-se como os habitantes daqui. Não deixem que percebam que você é um estranho. Chegando lá, feche os olhos e mentalize o ambiente do seu quarto. Após alguns minutos, escutará uma trombeta e estará de volta. Se não fizer como te disse, você poderá ficar preso aqui para sempre e estará morto no seu mundo. Então, boa sorte. Então Pedro volta andando devagar e agindo conforme os moradores de Atrion. Alguns ainda olham para ele desconfiado e cochicham, porém ele continua rumo ao quarto de onde tudo começou. Na volta do trajeto parece ter mais pessoas do que quando ele passou pela primeira vez. Ele observa pessoas com rostos sinistros e comportamentos estranhos. Chegando ao local onde seria a casa, não existe a casa, somente um terreno cheio de mato. Ele entra em desespero e volta rapidamente ao local onde o Senhor havia dado as instruções. Chegando ao local, ele não encontra mais ninguém. Então, sem saber o que fazer, ele entra no cemitério e começa a olhar para os lados para ver se encontra o Senhor que horas antes estava ali. Alguns minutos procurando, ele tropeça em algo que parecia ser um osso humano e cai neste momento. Ele olha para o lado e vê uma lápide sem escritura. Alguns segundos olhando para ela, ele vê seu nome se formando. Ele esfrega seus olhos e aponta sua visão novamente para a lápide e enxerga o nome Mércules Selocren Dimitri. Mércules, o mesmo nome do Senhor que havia dado as instruções de como retornar a seu mundo. Ainda mais confuso, ele sai do cemitério e fica do lado de fora, encostado no muro, sem saber o que fazer. Logo chega um senhor e pergunta para ele: como faço para sair daqui? Pedro, surpreso, diz: você não é daqui? O rapaz diz: não. Pedro então pergunta: qual o seu nome? Ele responde: Mércules. Surpreso, Pedro indaga: Mércules? O senhor então afirma: sim. Por quê? Pedro então diz: nada que você possa entender agora. Pedro então pergunta: você lembra como veio parar aqui? Então Mércules responde: sim, eu estava dentro do carro indo para a casa da minha filha e próximo de um cruzamento apaguei. Daí acordei aqui. Pedro pergunta novamente: e o seu carro? Então Mércules responde: não sei. Eu acordei atordoado perto de um viaduto e vim caminhando até aqui. Como faço para retornar de onde vim? Você sabe a saída? Pedro então responde: recebi a instrução. Precisamos retornar ao ponto onde iniciamos o contato com esta cidade. Mércules pergunta: mas que cidade é esta? E Pedro responde: Atrion. A trombeta começa a tocar. Pedro então se lembra que neste momento seria a oportunidade de voltar para casa, pois conforme o senhor chamado Mércules disse que neste momento ocorreria a abertura do portal. Ele decide insistir em voltar à casa de onde tudo começou, mas antes ele fala para Mércules:
Corra para o local de onde você lembra ter acordado. Feche os olhos e mentalize o local de onde você veio. Se tudo der certo, você voltará para casa. Neste momento, Pedro e Mércules tomam rumos diferentes, a fim de conseguirem voltar para casa. Pedro, ao chegar no local de onde tudo começou, logo ele vê a casa e sente um alívio. Então Pedro entra rapidamente na casa e vai em direção ao quarto, deita na cama, fecha os seus olhos e mentaliza sua casa. Alguns segundos depois, o som da trombeta cessa. Ele abre os olhos e escuta sua mãe batendo na porta e falando: Pedro, o jantar está na mesa. Aliviado e ao mesmo tempo assustado com tudo aquilo que havia acontecido, ele abre a porta com cuidado, com medo de tudo acontecer novamente, mas desta vez era sua casa. Ele desce para o jantar e não comenta nada do ocorrido com sua mãe, pois tudo aquilo poderia ter sido apenas um pesadelo. Já no jantar, sua mãe comenta: recebi a ligação de seu pai há alguns minutos atrás. O chefe dele faleceu em um acidente de carro a caminho da casa de sua filha. Pedro pergunta: qual o nome do chefe do papai? Sua mãe então responde: Mércules. Então Pedro fica atônito e tem a certeza de que tudo o que aconteceu de fato foi uma experiência real e se manteve em silêncio até agora. E você, já teve experiências com mundos paralelos? Deixa aí nos comentários. Deixamos bem claro que todo o conteúdo exposto aqui é teórico, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, analisadas e contadas conforme a nossa própria interpretação. Daí fica a critério você analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.